de break? Quem cuida tem futuro pra sonhar. Quem cuida tem família pra abraçar. Quem cuida tem muito mais pra viver e ser feliz. Quem cuida tem Seguros Unimed. Vida, responsabilidade civil e previdência privada para você cuidar do que mais importa. Saiba mais em segurosunimed.com.br. Seguros Unimed. Cuidar para transformar. Viver é ter liberdade para sonhar, né? Liberdade para explorar o mundo, fazer aquela viagem inesquecível. Viver é ter liberdade para investir. Liberdade para começar, recomeçar, empreender. Tirar aquela ideia do papel. Investir em nós mesmos. Para tudo isso, conte com o Safra Consignado. Aproveite que esse é um bom momento para você, aposentado, contratar crédito. O Safra Consignado tem as melhores condições de parcelamento com as melhores taxas do mercado. A formalização é 100% digital. Você faz tudo sem sair de casa. Busque por Safra Consignado. Acesse o nosso site agora mesmo e faça uma simulação de crédito para aposentados e pensionistas do INSS. Safra Consignado. Porque realizações não se aposentam. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasay 50 a mais. Descubra a sua versão 5.0. O que é importante para você quando o assunto é saúde? Conforto, carinho e atenção, isso é Traz. Acesso ao melhor da medicina com uma equipe diferenciada e alta tecnologia. Isso é Traz. Confiança e credibilidade nos serviços que você pode escolher. Isso é Traz. Rapidez e comodidade para cuidar de você. Isso é Traz. Transmontano Saúde. Planos para você, sua família e sua empresa. A incontinência urinária não precisa atrapalhar seu sono. Conheça a nova linha Tena Noturna, desenvolvida para posição deitada, garantindo uma noite tranquila. Tena Noturna, máxima proteção e segurança para toda noite. Fortefit Pro conecta você com a sua longevidade ativa, para que você mantenha o seu corpo e a sua mente bem por mais tempo, movimentando seu estilo de vida com tudo que você mais gosta. Com whey protein, colágeno, cálcio e vitamina D, nutrientes que contribuem para manter seus músculos, articulações e ossos mais saudáveis, para chegarmos juntos até onde você quiser. Experimente o novo Fortefit Pro, conectados por uma longevidade ativa. Os novos 50 a mais estão cada vez mais atualizados. Linha de vitaminas Vitasay 50 a mais. Descubra a sua versão 5.0. Olá, eu sou Patrícia Galante de Sá, coordenadora da Formação Executiva para o Mercado da Longevidade, o novo curso da FGV. Até 2040, 50% da força de trabalho no Brasil vai ter mais de 50 anos. Faltava uma formação para gestores aprenderem a lidar com os desafios dentro das organizações, na área de RH, de comunicação, de marketing, até gestores públicos. Então, como vocês veem, uma trilha bem completa. Esperamos você lá.
Eu não sou mais 60 a mais, 80 a mais. Eu sou 90 a mais. Nessa época de isolamento, a gente acaba enjoando da comida da gente. E o aplicativo, no instantinho, resolve o caso. Porque eu estou sempre atualizada. É curiosidade. O medo é inerente das pessoas que não acompanham todas essas mudanças. Eu não tenho nenhum medo de aplicativo. É o mesmo sistema, o mesmo algoritmo que tem para todo mundo. Então é fácil, é só acompanhar. iFood. A longevidade é uma realidade. O público sênior não para de crescer e quer se ver representado nas diversas telas, sem tabus, estereótipos ou preconceitos de idade. Por isso, chegou o Manual do Tempo, um canal para o público sênior feito com diversas vozes, estilos e formatos, com histórias de vida, temas relevantes, serviços, informação confiável e atualizada e também entretenimento. Manual do Tempo, o canal para quem busca viver bem, não importa a idade. Quando você tira seu cérebro da zona de conforto, dá estímulos para que ele supere desafios e aumente seu potencial. Com aulas desafiadoras e divertidas, o método Supera deixa seu cérebro pronto para tudo, melhorando a performance na vida acadêmica, pessoal, profissional e mantendo sua mente saudável. Desperte seu cérebro, faça Supera. Importar-se é, primeiramente, estar comprometido. Comprometido com o que você faz. Nós, da Help My, somos comprometidos em capacitar e selecionar os melhores cuidadores de idosos para atender você. Você contrata o serviço de um cuidador com poucos cliques pelo nosso aplicativo, com agilidade, segurança e tranquilidade. Help My, o melhor cuidador para os nossos idosos. Já temos mais de 30 milhões de pessoas acima dos 60 anos. Numa sociedade que vive mais tempo, como lidar com o aumento da complexidade no cuidado do idoso? Para isso, a Gero 360 criou uma plataforma com soluções que auxiliam a família e os profissionais que prestam serviço de cuidado. Saiba mais em gero360.com. Gero 360, tecnologia simples para o cuidado eficiente. As flores, vê nessa manhã tão linda, vê como é bonita a vida, vê a esperança ainda, vê. O público maduro hoje já é quase 10% da população mundial, um mercado que movimenta R$1 trilhão no Brasil. Até 2025, nosso país terá a 6ª população mais idosa do mundo. Em 2050, serão 50 milhões, quase 31% da população brasileira. Sua empresa já está preparada? Nós somos a Ativem, uma equipe multidisciplinar que vai fazer a sua empresa romper as barreiras do idadismo, melhorando o relacionamento do mercado com o público maduro e gerando valor a todos os stakeholders. Sou Mais 60. Vamos conversar?
Olá a todos, estamos de volta e nossa programação abre espaço agora para uma conversa sobre arquitetura, tecnologia e, claro, o público longevo. Vamos chamar agora o Dr. Chao Lung Wen, que além de médico é professor e chefe da disciplina de telemedicina da Faculdade de Medicina da USP, líder do grupo de pesquisa na USP em telemedicina, tecnologias educacionais e health, envolvendo telehome care e casas inteligentes no CNPq-MCTI. Já está plugado aqui com a gente? Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. É uma grande honra estar aqui. E também com a gente a arquiteta, urbanista e especialista em gerontologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, Flávia Ranieri, que também é professora nos cursos de pós-graduação em gerontologia do Sírio-Libanês e Albert Einstein e desenvolve projetos em arquitetura na Miss Senior Design e design de móveis e artigos para a casa na Tuai. Olá, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês. Então, que vocês tenham um excelente bate-papo aí sobre esse tema tão relevante. É com vocês. Muito obrigada. Eu suponho que a primeira abordagem é a minha, né? Né, Flávia? Isso. Tá bom. Então... Primeiramente, quero dizer que é uma grande honra estar dividindo essa tela digital com a Flávia para conversar um pouco sobre essa questão. Eu vou abordar um pouco mais que a minha área, medicina, fator biopsicossocial e o cuidado em relação ao estilo de vida baseado numa moradia inteligente. Eu vou chamar de inteligentemente inteligente e inteligentemente saudável. Então, vou fazer uma apresentação para fazer esse contexto. Eu só queria pedir para colocarem a minha apresentação, porque assim eu consigo ir desenvolvendo esse assunto, essa lógica. Bom, eu suponho que todo mundo está vendo a minha apresentação. Eu basicamente, o tema seria lá de seguros, e eu acrescentei inteligentemente inteligentes e conectado, porque nós não estaremos trabalhando com a questão apenas da residência e nem da saúde, estamos trabalhando com a integração biopsicossocial. E aqui eu lanço muito a palavra arquitetura 5.0, que coincidentemente eu vi que a longevidade faz sobre o mais 50 é 5.0, mas o 5.0 que eu me refiro não é esse 5.0, vocês vão entender logo mais o que é. Tá? Então, a convergência entre a saúde com uma moradia essencialmente agradável, ele será o tom dessa década, terceira década do século XXI. Próximo. A primeira coisa que eu só queria dizer é que nós estamos na década que eu chamo de 4 hipers. Nós não estamos na década da transformação digital. Estamos na década da evolução e aceleração digital. Tá? Estamos entrando no momento da hiperconectividade. Isso só pode ser representado pelo lançamento ou leilão do 5G a partir do ano que vem. A hiperconectividade nos levará à hiperrealidade, realidade aumentada, que nos permitirá a realidade virtual, viagens digitais, a sensação de uma realidade imersiva, dando uma conexão e uma qualidade diferente dentro do domicílio. Nós vamos evoluir para hiperpresença, seja para atividade médica ou até hiperpresença entre unidades remotas, onde nós poderemos caminhar via um dispositivo de robô autônomo por ambientes, por locais, então dá uma presença muito maior. Isso já está começando a ser difundido no Brasil, embora no mundo isso também já esteja avançando. Então, hiperconectividade leva a hiperrealidade, leva a hiperpresença, e a hiperpresença pode ser para lazer, para várias coisas, mas, acima de tudo, ele poderá ser para serviços médicos remotos.
E nós vamos evoluir para a hiperinteligência, né? A hiperinteligência, fundamentalmente, vocês já devem adivinhar, que somos nós, seres humanos, munidos da inteligência artificial para ajudar em diversas atividades. Então, esses 4 hipers determinam o tom dessa década. Próximo. Quando eu me referi a 5.0, eu estava me referindo à sociedade 5.0. Nós precisamos dar novamente um outro tom. O tom não é a longevidade apenas. O tom é a mudança social para uma nova realidade. E, na verdade, com o surgimento do termo Quarta Revolução Industrial em 2011, no Fórum Econômico Mundial, que está alicerçado em inteligência artificial, robótica e a hiperconectividade, em 2016, no Japão, basicamente desenvolveu seu conceito da sociedade 5.0 e, naturalmente, a sociedade 5.0 será uma sociedade empática, será uma sociedade hiperconectada, desenvolvendo valores de interação em equipe e outros. E aí a sociedade 5.0 está relacionado com saúde 5.0 e aí sim, ele tem total integração com a longevidade, tá? Então, quando eu comecei a colocar 5.0, me referi à sociedade 5.0 e à saúde conectada 5.0, que terá características de levar estilo de vida, conforto e estilo de vida, levar a promoção de saúde muito mais do que simplesmente tratar a doença. Se tiver doença, nós seremos muito ágeis em solucionar o problema das pessoas, que é a eficiência da estratégia de resolutividade das doenças e diminuição de dependências. E isso vai basicamente significar que nós vamos usar muito inteligência artificial, robótica, exoesqueleto. E aqui eu gosto muito do pensamento que foi expresso pelo Thomas Edison em 1903. Ele fala: o médico do futuro não dará remédio, mas instruirá seu paciente no cuidado do corpo humano, na dieta e na causa e prevenção da doença. Eles podem até descobrir o germe da velhice. Então a questão não é apenas a longevidade. A questão é a qualidade e estilo de vida associado com a longevidade. E é nesse tom que nós temos que trabalhar, inclusive reforçando a telemedicina e a telesaúde nesse contexto. Próximo. E aí eu lanço muito a ideia, não da telemedicina doença, mas do conceito da telesaúde de cuidados biopsicossociais, voltado em 6 eixos, na física, social, emocional, mental, espiritual e profissional. É possível, com a modernização tecnológica, nós atingirmos esta abordagem. E aí é que cria-se também o conceito novo desse cuidado integrado, que eu vou chamar de telesaúde de cuidados biopsicossocial, como exercício profissional, usando recursos de teletecnologias assistenciais para aumentar o acesso de saúde aos pacientes, melhorar a logística de cuidados integrados, prevenir doenças e agravos e promover a saúde, tudo integrado com o conceito da sociedade 5.0. Então, a telesaúde biopsicossocial é a telesaúde 5.0. Próximo. Isso aqui é um trabalho que mostrou, inclusive, que o home care cresceu 22,8% nos últimos anos. O Covid também nos ensinou outra coisa. Provavelmente os hospitais não serão os locais mais seguros e não serão a demanda mais importante nessa década. Nós estamos mudando para a década da saúde distribuída, onde a residência das pessoas precisam ser inteligentemente projetado para serem seguros, para serem saudáveis, para permitir a saúde conectada, tá? Então, não basta ter apenas uma residência. Ela precisa ser saudavelmente projetado com estilo para incorporar
a saúde conectada. Então, esse é o futuro do design inteligente 5.0, que tem que estar interligado com a área da telemedicina e telesaúde. Próximo. Então, é aí que eu, inclusive, com um grupo multiprofissional, geriatras, gerontólogos, TO, fisioterapeutas, arquitetas e arquitetos e engenheiro civil, nós criamos agora um grupo do conceito chamado Arquitetura e Design Funcional Humanizado para Idosos em abordagem biopsicossocial, onde estamos padronizando os conceitos da identificação do arquétipo sociocultural para desenvolver o chamado design personalizado. Esse design personalizado já automaticamente está integrado com todo o conceito da gestão e supervisão de saúde e juntamente com a saúde conectada, porque se deve ir para hospitais e serviços de saúde na medida em que há necessidade. Caso contrário, é melhor ter o tele-home care e é melhor nós termos o cuidado em domicílio. Próximo. E aqui nós, então, montamos justamente a ideia Moradia 5.0. Estamos trabalhando ainda na ideia de 55 mais, por causa da faixa entre 55 a 65. E nós começamos a trabalhar na teleconsultoria e teleorientação de arquitetura biopsicossocial para desenvolvimento da saúde conectada. Portanto, é a fase que nós chamamos de transformação progressiva comportamental, onde num período de 10 anos se reestrutura esse processo da integração entre novos modelos de hábitos e atitudes em relação à saúde conectada. Então, estamos trabalhando justamente no conceito de 4 grandes grupos. Aquele grupo independente, talvez seja mais o 55-65, que é a gestão da saúde com supervisão sob demanda. Esse grupo não gosta de câmera dentro da casa, não gosta de ter a sensação de ser monitorado. Então, ele é um público com um arquétipo sociocultural totalmente diferente. Um grupo B, que vão chamar de saúde supervisionada com independência e privacidade, os A e B não vão aceitar serem monitorados como um Big Brother dentro da sua casa. Esse arquétipo significa que as casas têm que ter uma inteligência de segurança diferente das categorias C e D, onde, inclusive, D, eu tenho que ter uma conexão monitorada. Esse conceito é muito importante para a arquitetura biopsicossocial. Não existe a tecnologia impondo as condições, mas sim as características do arquétipo definindo que tipo de tecnologia e em que dose que deve ser colocado. Então, a moradia do futuro não é a moradia inteligente, é a moradia inteligentemente inteligente, inteligentemente flexível e inteligentemente humanizada, tá? Então, aqui eu só estou colocando um aspecto do que está sendo desenvolvido atualmente. Próximo. E aqui só para mostrar exemplo de casas, tá? Não adianta só falarmos alguma coisa sem fundamento de bases médicas, científicas. Exemplo, atividade física, ele é importante, e é importante ser mantido dentro, inclusive dentro da casa. Isso por algumas razões, eu mantenho a independência funcional. Mas, o que mais ele consegue fazer? Ele me consegue evitar a demência. Por quê? No estudo, inclusive, de 2019, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele mostra que o hormônio do exercício, ou produzido pelo músculo, a irisina, tem um efeito de redução da demência provocada semelhante ao Alzheimer. Isso é importante. Uma casa inteligentemente projetada tem que entender outra coisa.
a cada 10 decibéis de redução da acuidade auditiva, aumenta em 27% a chance de demência, porque eu tenho uma redução da conexão pessoal entre o idoso com outras pessoas. Portanto, a construção de ambientes saudáveis com a interligação social é fundamental. Então, nós estamos criando uma nova era e nesse ponto o Covid nos ajudou de uma certa forma. O mundo híbrido gerando a concatenação social, atividades físicas supervisionadas, encontros em pequenos grupos, promovendo uma melhoria emocional e mental, desde que seja bem planejado. Então, as casas, as moradias precisam estar preparadas para essa realidade, e aí entra o papel muito importante da arquitetura. Aqui, por exemplo, é a colocação de espelho que pode ser em papel para móveis, onde a própria pessoa pode se enxergar fazendo um trabalho. Aqui tem um Alexa, Echo Show, ou eu posso usar um notebook, e eu tenho um educador físico, uma fisioterapeuta, trabalhando com 10 pessoas, criando aquele momento agradável. E o momento agradável melhora a condição emocional e a pessoa se diverte condicionando a parte física. Para isto, foi projetado pelo arquiteto uma área de mais ou menos 2 metros quadrados para que ele funcione bem. A outra é que, em vez de comprar aparelhos de exercício físico, pode-se utilizar móveis dentro da casa, ou melhor, móveis flexíveis que podem se tornar também em termos de aparelhos de exercício físico e sob supervisão. Próximo. Um outro aspecto é que as residências precisam ser inteligentemente planejadas. Então, vocês veem que, inclusive, um conceito de televisão giratória de LEDs, porque assim integra com a visão da programação. A televisão pode estar com Alexa, tá? Inclusive, essa arquiteta testou com uma idosa muito saudável, muito ativa, do Alexa, porque ela queria assistir o programa de televisão dela, e a televisão era acionada por um comando vocal, tipo, Alexa, me ativa tal novela, e ele ativava. Isso é importante. Conceito de uso da integração ambiental para atividade física, mas a higienização. Exemplo aqui é o uso do conceito de higienização com baixo uso de substâncias químicas. Então, só tem uma forma a ser resolvida: meio físico, e nesse caso, o vapor, que consegue fazer ação bactericida a uma temperatura de 120 graus. E aqui, o uso de robô, o Storm, interligado com a Alexa, para a higienização diária. Tá? Então, esse é um tipo de residência adequadamente planejada, e tudo é baseado em porcelanato, sem nenhum degrau, para evitar justamente quedas. Próximo. A condição do paisagismo importante, para que não fique tendo a condição de depressão. Então, iluminação, ambiente, tá? Então, aqui em cima é o paisagismo que foi feito, porque justamente foi feito em Santos, e esse é o visual justamente dessa janela. Como a janela está muito brilhante, então eu não estou conseguindo mostrar, então aqui eu coloquei uma pequena foto, e num isolamento que houve nesse período do Covid, esta imagem faz muita diferença. E aqui vocês veem um conceito colocado, que é armário com tomada, para uso de desumidificador e gerador de ozônio. Qual é a função? Redução dos problemas respiratórios causados por fungo e bactéria por excesso de umidade. Então, o design não basta ser bonito, mas ele tem que ser seguro. E aqui está um exemplo: planejamento de uma casa
com estilo e já pensando na redução dos problemas respiratórios usando os meios conhecidos, e isso também ele facilita muito. Um outro ponto, o ozônio, ele também tem um efeito de inativar o SARS-CoV-2, tá? Então, é uma outra condição importante. Próximo. Sistema de reversibilidade. O projeto de adequar, exemplo, com que o banheiro seja perto da cama, que ele possa ser reversível com estilo. Aqui vocês estão vendo um banheiro onde o móvel, ao ser retirado, ele já cabe cadeira de roda e ele já se torna criado mudo. Então, o futuro da arquitetura 5.0 é antecipar todas as necessidades, inclusive portas já com 1,10 m de correr sem ocupar espaço. Então, essa reversibilidade facilita justamente o projeto, a partir dos 55 anos de idade, projetar uma residência adaptável. Próximo. Esse aqui é um outro ponto interessante. Em período noturno, os idosos muitas vezes não acendem a luz e aí tem acidente. O conceito da sinalização vertical baseado em sistema de iconografia usando materiais fosforescentes. E a função é que com a diagramação eu evito que o idoso, sem querer, ele se acidente. Então, aqui, é isso que eu estava chamando de casas inteligentemente seguras, inteligentemente reversíveis e planejadas. Próximo. E aqui é só para, o penúltimo slide, só para mostrar, todas as evidências têm mostrado que o telemonitoramento, teleorientação de idosos em domicílio reduz em 20% as admissões hospitalares e chega a reduzir em 45% as taxas de mortalidade. Portanto, ter uma casa adequadamente feita e preparada para a saúde conectada deve ser a estratégia primordial dessa década para dar longevidade, para levar qualidade de vida. Próximo. E aqui a última mensagem para vocês, aí está o meu contato, o meu e-mail, e a última mensagem é: o futuro já está aqui, apenas ainda não foi uniformemente distribuída. Então, nesse grupo que eu formei, nós estamos colocando que arquitetos, arquitetas e design são integrantes de uma força integrada para desenvolver a cadeia de saúde. Então, essa junção, ele tem a tendência de ser o ponto principal dentro dessa década. Obrigado, e eu passo a palavra agora para minha amiga Flávia. Muito obrigada, professor Chau, excelente a sua exposição, é sempre uma honra para mim participar junto com você de palestras, eu sempre aprendo muito, é impressionante. Pessoal, hoje eu vou convidar vocês a fazer um passeio junto comigo. No ano passado, na Longevidade Expo Forum, a gente fez o Smart Loft, que era físico lá, então a gente podia entrar e passear. E dessa vez, em função da pandemia, tudo está digital e virtual, então nós viemos trazer uma casa virtual também para vocês. E eu vou conseguir demonstrar muito do que o professor Chau falou, e outras novidades que eu fico correndo atrás. Então eu vou compartilhar. E vocês precisam permitir que eu compartilhe a minha tela. Senão a gente não consegue fazer este passeio. Vamos ver se eles não permitiram ainda. Bom, enquanto eles estão tentando ajustar,
Eu sempre escuto muito e vejo muitas soluções de casas para os idosos, que a coisa mais básica que tem, que são as dimensões dos espaços, são subdimensionados. Então, quando a gente vai envelhecendo e a gente precisa de um espaço maior para circular, seja com um andador, uma cadeira ou simplesmente para ficar mais fácil, a gente tem que reformar, tem que fazer alguma coisa. Então, como o professor Chau comentou, a gente tem que pensar nisso antes. Pensando nisso, eu desenvolvi uma casa. Eu continuo sem poder compartilhar a minha tela. E aí o pessoal não vai conseguir ver a casa. Tem que compartilhar, tem que permitir, né? Então eu desenvolvi uma casa pré-fabricada, que pode ser instalada em qualquer lugar, uma casa de 2 dormitórios, que ela já vem preparada, e o segundo dormitório, inclusive, ele é reversível. Aqui eu vou demonstrar ele como escritório, mas vocês vão poder observar que o banheiro, inclusive, ele pode ser usado como lavabo ou como suíte, se você quiser converter esse segundo quarto em quarto mesmo, o escritório em quarto. Vamos ver aqui se a gente consegue agora. Não estão me permitindo compartilhar minha casa lindona. Então eu vou continuar falando algumas coisas enquanto isso que eu acho importantes. Uma das coisas que o professor Chau levantou, e eu concordo muito, é a questão do monitoramento e a resistência a ele, né? Ninguém gosta de ficar com essa sensação de estar sendo monitorado por câmeras e tudo mais. Quando eu fiz a Casa Cori em 2018, que eu fiz o estúdio da longevidade, eu testei várias teorias, e uma delas era essa. Então lá tinham câmeras em várias situações. E eu fiquei lá muito tempo, escutei bastante os idosos que estavam caminhando e passando por lá, e essa foi uma das reclamações realmente que eles me passaram na época, e desde então eu venho procurando alguns sistemas de monitoramento com 2 características: uma que seja menos invasivo, mas que a gente consiga manter algum nível de segurança e de alerta, e outro, pesquisando muito referente às novas tecnologias e em relação à inteligência artificial, para que a gente tenha uma tecnologia que precise cada vez menos da ação do usuário para que haja uma reação por parte da tecnologia. Por que eu falo isso? Porque a gente tem soluções hoje no mercado para casos de emergência, que a gente tem o relógio com botão, a gente tem botões de pânico no banheiro, a gente tem aqueles pingentes, só que todas essas ferramentas, elas dependem da ação do usuário. Então eu preciso apertar o botão do relógio, eu preciso apertar o botão de emergência, e mesmo o pingente, que tem alguns que já tem o sensor de queda, eu preciso que o usuário vista o pingente. Então, se ele de manhã se esqueceu de vestir o colar, ou não quer por algum motivo, aquela solução de segurança, ela já não vale mais. Então, eu vim trazer para vocês hoje, assim que eles permitirem que eu compartilhe a minha tela, algumas soluções interessantes. Então, eu estou contando para vocês algumas coisas que vocês vão ver na casa. A grande estrela da casa é um sistema de monitoramento não invasivo linkado ao sistema de automação. Então, você não percebe. Primeiro que você fala quando você quer ser monitorado. Eu gosto muito do conceito da casa que envelhece com você. Então, você tem a infraestrutura pronta e, na realidade, você pode acioná-la à medida que for necessitando. Você não precisa colocar tudo de uma vez. Agora vai, fiquei feliz. Vocês também devem estar na expectativa. Voilá! Flávia!
Flávia, eu vou te contar que você estava falando assim, o pessoal não quer que eu compartilhe a tela. O pessoal estava maluquinho aqui nos bastidores querendo que você compartilhasse a tela. Não, é que quando eu clicava no botão para compartilhar, ele estava desabilitado para mim. Mas agora deu certo. Agora deu certo. Desculpa pela falha técnica, pode dar sequência então, Flávia. Imagina. Tem muito do que eu estou falando, a gente vai ver agora na prática mesmo, né? Estamos curiosos. Então vamos lá. Então temos aqui a nossa casa, sejam bem-vindos. Essa casa, ela vai estar disponível no site do evento, da longevidade.com.br. Vocês vão poder passear por ela e vão poder ir no ritmo de vocês, tá? Então, ela tem muita informação. E se vocês quiserem também, vocês podem ir no nosso site, que é o tuai.casa, e essa casa também vai estar lá para vocês passearem por ela. Vocês vão ver que vai ter um monte de botõezinhos, porque como tem muita informação, gente, eu vou ter tempo de falar tudo aqui. Então, vocês podem depois entrar com calma e passear na casa. Então, quando vocês clicarem no botãozinho, vai aparecer uma explicação sobre aquele quesito principal. Por exemplo, aqui a gente tem um balãozinho que eu estou falando, cuidado com os tapetes, porque vocês vão ver que tem alguns tapetes. Então, por exemplo, nessa casa eu adotei uma solução que é nivelar o tapete com piso ou porcelanato ou piso vinílico, onde ele é colado no contrapiso, então você não tem borda, não tem ponta soltando, para reduzir o risco de queda, mas ainda assim conseguir aproveitar as características acústicas do tapete e até de humanização. Então, eu fiz uma casa com janelas amplas, que a gente pudesse ter contato com a área externa. Então, a gente entrou lá na porta, a gente tem um ambiente integrado entre a sala de jantar e a sala de estar. Vou mostrar para vocês aqui algumas soluções interessantes que até fazem conexão com a apresentação do professor Shaw, de coisas inteligentes que podemos ter. Então, ele comentou do aspirador de pó. Esse modelo de aspirador de pó, ele é interessante porque ele consegue reconhecer não só objetos fixos, mas também objetos animados, pessoas, animais, cachorros, e desviar a tempo. Porque uma coisa que eu sempre tinha preocupação era justamente do idoso tropeçar no aspirador. Então, hoje em dia, a gente já tem modelos que conseguem desviar do morador, caso necessário. Aí a gente fica pensando... Deixa eu ir aqui, voltar para o meio da casa. Depois vocês vão ver, é super divertido, gente, passear. Eu mesmo fiquei pirando nisso. Tem algumas coisas que são inteligentes que não são necessariamente ligadas a software, né, ou inteligência artificial. Então, por exemplo, a iluminação da casa. E por isso que eu gosto desse conceito da casa que vai envelhecendo. Você pode ter um sistema que a gente colocou aqui de calha, onde eu tenho, ele possibilita que eu instale vários tipos diferentes de lâmpadas, projetores. Então, eu posso, em um momento da vida, ter um tipo de iluminação, e eu posso ir reforçando e mudando a iluminação, simplesmente trocando os módulos internos dessa calha. Isso é uma arquitetura inteligente, porque eu não vou precisar reformar, mas a casa ela vai evoluindo junto comigo. E aqui vou mostrar para vocês que era uma das grandes estrelas da casa, que é isso daqui. Ele é um sistema de sensor que vai sob o piso e ele consegue identificar em toda a malha o caminhar, se a gente cai, se não cai, quais têm sido os trajetos feitos. Então, você está vendo aqui que a pessoa saiu da cama, ela está caminhando e aí ela caiu. Pá. E aí você pode conectar isso ao seu sistema de automação e ele avisa as pessoas. Então, olhando aqui, para vocês entenderem como funciona,
ele é uma manta, tá vendo? Flexível, que tem chips e conexões entre eles. Você coloca no contrapiso. Por cima dele, você pode colocar qualquer tipo de piso. Pode ser porcelanato, pode ser vinílico, pode ser qualquer coisa. E aqui um exemplo, por exemplo, de uma atividade diária de uma pessoa. Então você vê que às 4 horas da manhã teve um pico, provavelmente ela levantou da cama para ir ao banheiro. Aí tem outro pico no período da manhã, quando ela levanta da cama, e ela mostra exatamente os trajetos que a pessoa faz e como ela faz, qual é o hábito da rotina. Isso pode ser muito útil, por exemplo, ser instalado em uma instituição de longa permanência, onde você consegue ter um monitoramento dos quartos em caso de queda, sem ter câmeras lá dentro, né? Então, vamos voltar aqui. Porque você fala, que legal, e aí como é que isso funciona? Por exemplo, então agora a gente vai começar a imaginar que essa casa, ela está com esse sistema de monitoramento embutido. Então, quando ele percebe que eu estou chegando no corredor, eu tenho um corrimão aqui, e ela já entende que você está chegando e ela já ilumina o seu caminho. Então, ela vai te ajudando a manter a casa segura. E o inverso também. Então, quando você está no quarto, que está aqui no fim do corredor, então eu vou caminhando aqui, a gente estava na sala, aqui a gente vê o corrimão, né, que é o corrimão iluminado. Eu tenho, fora o corrimão iluminado, a casa ainda tem um rasgo para permitir iluminação natural na área de pisada durante o dia. Aqui vocês estão vendo que eu tenho a porta do lavabo, eu tenho o escritório e eu tenho o quarto no fim do espaço. Então, entrando aqui no escritório, vocês percebem que aquele lavabo, então a gente estava aqui no corredor, ele também pode servir para o quarto. Então, a gente entra aqui no escritório. E aqui eu exemplifiquei uma coisa que o professor Shaw falou, que era justamente a questão de fazer atividade física. Então, você ter uma cadeira que seja leve, mas estável, onde você pode ter a aula acontecendo aqui, você pode conectar aqui e você consegue observar a sua postura através do espelho. Agora, se você é mais ousado e mais tecnológico, eu vim trazer uma outra solução muito legal que saiu na Feira de Tecnologia desse ano, que é um projetor, e você consegue, ele é portátil, você consegue conectar o seu telefone, seu iPad, o seu computador e refletir isso numa superfície, então você consegue projetar isso na parede e acompanhar os exercícios por ali. Mas o mais legal dessa peça é que quando você passa essa projeção para qualquer tipo de superfície, essa superfície, ela vira uma área ela vira um espelho do seu iPad, do seu iPhone, ou mesmo do seu computador, através de touch mesmo. Então, você imagina que você tem dificuldade de enxergar as letras miúdas no seu equipamento, e você pode levar isso para mesa de jantar, você pode realizar atividades cognitivas, de desenho. Então, aqui, por exemplo, ele está fazendo uma demonstração, onde ele está fazendo uma projeção, e aí ele tinha um aplicativo de um piano, então você podia, inclusive, usar o piano. Ou você pode acionar um Word também, que ele mostra um pouquinho mais aqui para frente. Deixa eu ver se ele está aqui. Mas, enfim, você consegue acionar o Word e fazer que a sua mesa de trabalho se transforme num teclado. Isso é uma ferramenta muito útil e é uma nova forma da gente ver. Então, você pode ter no seu escritório. Aí vamos continuar nossa caminhada. Então, a gente voltou aqui para o corredor. Vamos entrar no quarto, porque o quarto tem umas coisas muito legais.
Então aqui a gente tem um quarto espaçoso, e vocês reparem depois nos passeios essas dicas que eu vou colocando. Então garanta que a circulação ao lado da cama tenha 90 centímetros. Cada mobiliário desse, ele tem uma pegadinha e umas explicações para eles de coisas que a gente pode usar ou não. E essa cama, ela não é uma simples cama. Então, ela é uma cama que ela tem um monte de coisa e ela também está conectada ao sistema de automação. Então, ela tem sensores no colchão que ela acompanha o seu sono, ela consegue monitorar o seu sono, ela acende uma luz devagarzinho para te acordar devagar. Ela também entende quando você levanta da cama e acende uma luz balizadora. Ela tem uma luzinha de leitura e vocês vão ver que ela tem uma tela de projeção que abaixa e tem até uma cortina lateral. Ela é muito legal. Então aqui tem um videozinho. Então olha aqui, a luzinha que acende à noite quando você levanta. Ela tem o colchão articulado, você consegue fazer os controles pelo celular, tem esse projetor que você consegue assistir a TV daí ou conversar com as pessoas daí. Então, se você também é uma pessoa acamada, ela te traz outras possibilidades. Então aqui tem a questão do controle da cama. Ela também tem a opção de fechar e te dar privacidade, se quiser, mas o que eu mais gosto dela realmente é essa luz que está embutida nela, principalmente à noite, para a gente ir ao banheiro. Então aqui mostra, a gente tem como controlar todas as luzes, ela também controla o seu ciclo de sono, ela consegue perceber até seus batimentos cardíacos. Isso são informações importantes, e até o seu peso ela consegue identificar. Então essa é uma peça muito legal. Então você pensa também que lembra que a gente está com um sensor embaixo do nosso piso, né? Então que a gente vira, a gente tem aqui o banheiro. Uma das coisas que a gente tem quando vocês estiverem passeando pela casa, percebam que tem aqui do lado um ícone que é uma planta da casa, tá? Toda vez que vocês clicarem, ela vai mostrar todo o sistema de automação. Então você tem esse reconhecimento de queda em toda a casa, tem os controles de iluminação que acendem e apagam naturalmente em função do que você caminha, os controles de temperatura. Então, a gente estava entrando aqui no banheiro, né? Aí fala assim, mas você tem um controle de temperatura no banheiro? Por quê? Você imagina no inverno, né? Tá muito frio, e aí você entra, e um dos problemas enfrentados pelas pessoas idosas é justamente a perda de sensibilidade na pele, e acontece muitos problemas de queimadura da pele por colocar água muito quente. Se a gente consegue compensar, deixando o ambiente numa temperatura mais agradável e controlada, ele com certeza não vai ter necessidade de usar o chuveiro tão quente assim, né? Então vamos voltar lá para o nosso banheiro, vou achar ele aqui, nosso banheiro está aqui. Então o banheiro, ele tem todo o sistema de queda no banheiro inteiro, então mesmo que a pessoa ela caia e perca consciência eventualmente, e ela não consegue apertar o botão, o sensor de queda vai perceber. Aqui eu já estou dando alguns spoilers de peças de design que eu estou desenvolvendo junto com a Deca, que são barras de apoio com acessórios. É uma linha que a gente está chamando de linha paralela, que eu desenvolvi junto com a designer Mariana Quinelato. E aí a gente tem ela de vários tons, vários tipos de acessórios, tem caixinhas, tem um monte de coisa para que a gente possa usar essas peças fora do ambiente de banheiros. Então lá no corredor, por exemplo, a gente tinha essa linha. Dando outro spoiler de uma bancada acessível em porcelanato que a gente está desenvolvendo com a Porto Belo, que eu consigo tanto atender uma pessoa cadeirante quanto uma altura mais alta para quem usa a bancada em pé.
E aí tem um espelho super legal que eu não vou contar, depois vocês entram lá. Tem isso daqui, eu quero que vocês entrem, descobrem o que é. A barra de apoio aqui, ó, como acessório, ela é barra de apoio para sair do box, mas você ainda pode colocar toalha, roupa, tudo mais para passear. Deixa eu ver aqui só como é que eu tô de tempo, para eu não passar, porque tem tantas informações. Ó, cheguei no meu tempo. Então tem um monte de coisa importante. E aí acho que o único lugar da casa que eu não passei, gente, eu pincelei o que tem nessa casa, viu? Para saber mesmo, vocês têm que entrar lá e passear por ela. E aqui na lavanderia, que tem uma coisa muito legal também, que é um varal automático, que ele pode ser comandado por voz, ou por controle remoto, ou por botão, que você pede, abaixe varal, e aí ele abaixa, né, através do sistema da Alexa, do Google Home, você enche o varal e você pede, suba varal, e ele sobe varal. Esse daqui eu fiquei atrás dele durante muito tempo, por causa da minha mãe, que sempre me perguntava, eu via nela a dificuldade para levantar o varal extremamente pesado, né? E quando estava cheio, com as roupas molhadas, e eu ficava atrás de uma solução. E aí encontrei essa. Então, para não estourar o tempo, eu convido vocês a irem no site da Atuai.casa para visitarem a casa e descobrirem tudo que ela esconde lá, ou no próprio site do evento, que a casa também vai estar lá. Obrigada. Opa! Muito bom, parabéns pelo projeto, Flávia, maravilhoso. Muito obrigada, Dr. Chau, também. Ótimo painel. Obrigada. E estamos chegando... E estamos chegando ao final de mais um dia e a gente reservou uma surpresa muito especial para você que está assistindo aí do outro lado da tela. Você que nos acompanhou até aqui, como ontem, vai ser muito bacana esse encerramento do segundo dia da Maratona Digital da Longevidade Expo mais Fórum. A gente volta daqui a pouco.